Yo, Geeks, tudo em cima? Nós sabemos que a família Faust inteira foi exterminada por causa da tentativa do pacto do Nacht com o Lucífugos. Uma das maiores reviravoltas sobre quem era o Nacht, quem era o Morgan e até mesmo ali sobre o personagem querer os poderes do Lucífugos e se dar muito mal com isso, levando à morte de toda a sua família juntamente com o seu irmão. Seu irmão indo dessa jogar ali ao lado de muitos outros personagens em Black Clover, jogar no Vasco, né, principalmente representando ali a Cruz Maltina realmente para o personagem, e assim o Morgan acabou sendo levado através disso. A questão é que de lá pra cá, muitas teorias vieram a se confirmar sobre o caso. E a gente vai conversar mais sobre isso depois da vinheta. Vamos lá, depois que o capítulo 286 do mangá de Black Clover recebeu um redrawing pelo volume físico, eu já imaginava que a magia do Yami e do Lucífugos fosse a mesma. A gente está teorizando há mais de 100 capítulos que a magia ali do Lucífugos e a do Yami fosse a mesma por causa dessa caracterização do poder mágico. Quando o capítulo 286 de Black Clover foi lançado semanalmente, ele foi lançado sem essa aura escura que vocês estão vendo aqui, sem essa aura escura em volta da mão do Capitão Yami, o que acabou realmente levantando uma certa complexidade sobre o poder do personagem. E a gente pode ver isso através da manifestação do poder do Lucífugos. É basicamente a mesma característica, a mesma manifestação, é o mesmo tipo de poder. Vocês podem ver claramente, ó, a mesma textura que o Tabata criou para formar os dois poderes, né? Então, definitivamente para mim, desde o capítulo 286, o Tabata só faltava confirmar que se tratava mesmo da mesma magia. E isso então veio a se confirmar agora em Yami versus Morgan. Enquanto Morgan está ali ressuscitado através do seu modo paladino, vemos que o personagem consegue usar a magia da escuridão e é colocado com os mesmos kanjis que a magia do Yami é colocada. Então definitivamente a gente tem o mesmo poder mágico, o mesmo atributo mágico para os dois personagens, tanto para o Lucífugos e posteriormente agora com o Morgan, e também para o Yami e a Ichika. Essa habilidade e poder, e esse poder mágico de forma bem intrigante, e essa conexão sobre o personagem. Nós ainda não sabemos se a família do Yami tinha algum pacto antigo com o Lucífugos, mas a magia deles é extremamente idêntica, como a gente viu nos quadros, como a gente viu na textura, na caracterização, sempre marcou essa ideia de que o poder mágico dos dois era bem semelhante. Inclusive no quadro da apresentação do Yami na Terra do Sol, no flashback da Ichika, que vai revelar que a personagem havia matado todo o clã Yami, o capitão surge com a corda do portal, fazendo alusão ao chifre do Lucífugos em sua cabeça. Aqui a gente pode ver o Lucífugos, eu não sei se vai dar para, vou desligar aqui o filtro para vocês verem melhor, mas ó, vocês podem ver completamente o design do Lucífugos aqui, tem essa ondulação, né, como se fosse um U meio que aberto aqui na cabeça. E depois a gente consegue observar o próprio Yami através do portal, formando na cabeça dele o mesmo chifre, a mesma conexão ali para representar uma certa ideia. Existem ali várias referências sobre isso e automaticamente o Yami ele também tem essa característica colocada sobre essa referência entre a magia da escuridão sua e até mesmo ali do Lucífugo. Só que não é de hoje que nós vemos no mangá de Black Clover que existem muitas magias parecidas. Por exemplo, magia de fogo parece realmente ali cair da árvore. Se chacoalha ali, cai o mago que manipula o fogo no mangá de Black Clover. Mas o Tabata, ele sempre faz questão de mostrar a diferença entre os poderes mágicos e a maneira como cada um consegue utilizar. O Magna, por exemplo, ele usa a magia de criação. Ele acaba usando os poderes para fazer uma corrente de fogo, para fazer ali a definição relacionada a taco de beisebol, bola de beisebol, luva de beisebol. Então ele consegue realmente manifestar tudo através da sua característica punk. Ele envolve totalmente ali o seu poder de fogo para essa geração.
situação. A Mereoleona, por exemplo, ela usa o próprio fogo para cacetar geral. Ela literalmente faz o seu próprio corpo se tornar o próprio fogo para manifestar um poder incandescente que transpassa qualquer tipo de situação. A gente observa que o Allen, ele criava espadas de fogo. O seu poder, ele definitivamente não é ali uma espada ou coisa do tipo que cria o fogo. Não, ele gera o fogo e o fogo gera a espada. Isso faz com que o poder do personagem seja espadas de fogo. Talvez ele consiga aumentar a espada, diminuir a espada, mas ele tem essa característica também como personagem. Inclusive, ele se parece muito com o Asta. E nós observamos então que o Namah tinha a capacidade de queimar tudo. Não importa o que entrasse em contato com seu poder mágico relacionado ao fogo, ele tinha a capacidade de queimar qualquer coisa. Mas a magia de escuridão do Yami e do Lucificus, usado ali pelo Morgan, tem as mesmas características. A forma como o Morgan ataca e a forma como o Yami ataca são extremamente parecidas. E isso levanta uma certa questão. Por que duas magias estariam realmente trabalhadas de forma tremendamente idênticas, se não fosse algo proposital? E nós então temos vários questionamentos e curiosidades sobre o anime e o mangá de Black Clover. Um anime com alguns trechos que não estão na obra principal, mas que foram canonizados ali pelo Yuki Tabata. A obra até mesmo faz essas referências de que existe algo a mais dentro do Yami. Por exemplo, quando ele lutou contra o Patri, uma caveira acaba surgindo de sua magia. Ele vai lutando ali contra o Patri, faz com que as coisas meio tipo as pedras, as rochas, acabem voando para cima e de repente uma caveira surge ali do seu poder, quase como se fosse um frame de impacto, mas não era tão modinha assim naquela época, o que coloca realmente com que o personagem estivesse tendo essa manipulação e essa modificação, principalmente com algo visual vindo do Blu-ray. Na luta ali dos capitães, um episódio que era para ser filler, mas também foi canonizado ali para a história, vemos também um ser escuro sendo lançado, cortando a magia da Dorothy. A magia da Dorothy, ela manipula o próprio espaço, ela cria um próprio espaço. E o Yami consegue cortar esse espaço com o seu poder, mas quando ele lança esse poder mágico, a gente observa que existe uma criatura através deste poder. O que é essa criatura? E sem contar naquela coisa que estava dentro do Yami quando a Grey acabou curando o personagem. Nós não sabemos do que se trata essa coisa, mas sabemos que existe realmente algo bem diferente no nosso capitão. Então, dessa forma, vendo todas essas caracterizações do Yami, eu me pergunto, será que os pais do Nacht escolheram essa magia porque eles queriam que o Nacht tivesse um poder similar ao do Yami? Será que a sombra não era algo suficiente para que o Nacht criaste o contraste ao seu irmão? Nós sabemos que a magia do Morgan natural é a magia da luz. E o contrário da luz não é a sombra, é a escuridão. A sombra, ela é gerada pela luz, mas ela não é o completo oposto da luz. Ela é gerada, ela é como se fosse realmente essa assimilação, esse meio termo entre a luz e a escuridão. E é bem importante, é muito importante a gente se lembrar que a família Fawcett já tinha conhecimento sobre a magia ali dos grandes demônios, sobre as magias dos demônios do submundo. O próprio pai do Nacht menciona isso. Ele fala que o submundo é governado por 3 demônios: o da gravidade, do tempo e do espaço. E também ali envolvendo aos demônios que são os seus ajudantes. E esse demônio que poderia ser o ajudante era o Lucificus, o demônio supremo Lucificus. Então ele vem com a ideia, ele vem já com o ponto definitivo, com a ideia definitiva para que o Nacht pegasse, pudesse assimilar as habilidades do Lucificus para si. Mas por que este poder? Por que este poder foi apresentado para o Nacht assim? Ter as informações sobre a magia do Lucificus seria crucial para que os pais do Nacht optassem por uma magia que se aproximasse das características da escuridão de Yami. A forma como o personagem foi realmente levado a toda essa situação e como existe até mesmo ali um grande mistério envolvendo a família Faust e como eles passaram durante vários e vários anos pesquisando e estudando sobre os demônios. E
lembrando que magias demoníacas em Black Clover, pelo menos no reino de Clover, era completamente proibido. Isso fez com que a gente gerasse várias perguntas sobre como a família Fauci esteve trabalhando com magia demoníaca durante todos esses anos. Mas por que os pais dele fizeram essa escolha? Queriam que Nacht compartilhasse o mesmo destino que Yami e que pudesse ter um poder que fosse o oposto ao Morgan? Como a gente falou, ao contrário ali de luz, é a escuridão. Então, nós até mesmo temos uma fala, um pensamento do Nacht dizendo que nos Cavaleiros Mágicos, Morgan e Yami se tornaram uma dupla dinâmica de luz e escuridão, o que levanta mais ali sobre os personagens. Acaba levantando ali a ideia sobre o Nacht. Só que os pais ali do Nacht e também do Morgan poderiam ter escolhido ali qualquer poder mágico, qualquer demônio para o personagem, como Namah e Lilith, que poderiam realmente passar a habilidade do fogo que tudo queima, ou do gelo que tudo congela, ou até mesmo Baal, né, que é um poder, era ali uma habilidade extremamente apelona que foi passado depois para o Damnatio. Mas por que o Lucífugos? Por que os pais do Nacht passaram o poder da escuridão, quiseram realmente o poder da escuridão para ele? Para mim, só pode estar conectado ao como o Yami usava o seu poder mágico. Então, nós sabemos que o Yami, ele era um mago em ascensão e extremamente forte. Isso é algo que desde o início o Yami é representado para nós com essas características. O Yami, ele foi mentoreado pelo Julius. Durante toda a sua trajetória como Cavaleiro Mágico, o Julius sempre esteve perto do personagem, inclusive lhe ensinando a ler, a escrever, a se habituar ainda mais no reino de Clover, na medida do possível, e realmente observar e analisar as margens da sociedade para que criasse o seu próprio esquadrão. O Yami participou também da batalha contra o 20º Rei Mago. O Yami estava lá no combate contra o Conrad e até mesmo salvou a vida do Julius em um ataque inacreditável do 20º Rei Mago contra o 28º, fazendo com que os personagens pudessem derrotar o antigo Rei Mago naquela época, selar o antigo Rei Mago naquela época. Também tornou-se um dos magos mais poderosos do esquadrão dos Servos Cinzentos, ao lado ali do Vengeance. O Yami, com essa característica, com esse poder mágico, esteve lado a lado do Vengeance, criando aspectos para aprimorar os seus poderes, para aprimorar as suas habilidades e crescer ainda mais em poder. E definitivamente ele se tornou a escuridão que a luz do Morgan perseguia. A luz do Morgan não perseguia a sombra do Nacht, ela perseguia a escuridão do Yami. Isso fez com que algumas questões ficassem abertas, principalmente ali em relação ao Morgan e também o Nacht. Como esses dois irmãos eram extremamente separados, diferentes, mas ao mesmo tempo procurando ali a escuridão. É curioso pensar que Nacht nasceu com a magia das sombras, não a magia da escuridão. Como se faltasse algo para que ele fosse completo. Como se faltasse algo, né? Quando a gente observa a sombra, ela não é a escuridão. Ela é ali é quase como se fosse uma manifestação da própria escuridão, mas ele não chega lá, ele não alcança, ele não é o oposto do seu irmão, ele não era a pessoa que faria a dupla com o seu irmão. Isso acabou ali gerando um certo conflito, e assim os pais de Nacht acreditavam que se ele dominasse a magia da escuridão, poderia alcançar essa nova completude e ter seu irmão ao seu lado de novo. A magia da luz, ela é extremamente importante no mangá de Black Clover. O Patri tem a magia da luz, o Lumiere tem a magia da luz, nós temos ali o Rei Kira, infelizmente ele possui a magia da luz, mas mostra, a magia da luz sempre está nos mostrando que existe realmente algo muito importante acontecendo nesse meio, e toda vez que a luz está avisada em Black Clover, aponta para o lado oposto também, que é a escuridão por detrás daquilo que a luz ofusca, o que demonstra realmente um poder incrível ou até mesmo curioso sobre o personagem. Mas no fim, o Nacht acabou perdendo o seu irmão. Ele o perdeu para sempre e isso fez com que ele acreditasse que não teria mais como resolver
todas as questões, colocar todos os pontos nos is contra o seu irmão, ou até mesmo o sacrifício que o seu irmão fez para lhe salvar do Lucífero. Agora, meus amigos, o Nacht enfrentará o seu irmão para resolver as coisas de uma vez por todas. Vai resolver todas as suas pendências e colocar definitivamente tudo no lugar. Tudo vai ser realmente respaldado entre esses dois irmãos. E o caos provavelmente vai reinar nos próximos 3 capítulos de Black Clover. Dia 15 de novembro, tá chegando semana que vem, nós teremos 3 capítulos de Black Clover de uma vez. E esses 3 capítulos vão focar na batalha de Yami e Nacht versus o Morgan. Yami, Chica e Nacht versus o Morgan para lutar e colocar todos os pontos nos is. Nós já falamos aqui sobre o lado do Yami com a Chica, agora vai ter alguma coisa relacionada ao Nacht e o Morgan que eu tô bem curioso para saber. Com muitas questões a serem resolvidas nos próximos 3 capítulos, vamos ver no que isso vai dar.